Vamos começar a parte da percepção, tá? E fica para a próxima aula, então, acho que eu coloquei lá na bibliografia um texto do Eros, né? Fica para a próxima aula o texto do Eros. Vamos falar aqui da percepção, que é um tema importante, né? Uma fonte de conhecimento muito importante, né? Muito do nosso conhecimento vem do que a gente vê, ouve, cheira, etc, né? Então a percepção, né, o que se chama em filosofia de percepção, acho que em psicologia também, é o processo pelo qual adquirimos informação. Tá, então deixa eu dar uma pausa aqui. Qual é o nome do texto? Tem que... Pera aí. Deixa eu dar pausa aqui na gravação. Tá, então percepção, gente, é o processo pelo qual a gente adquire informação sobre o mundo, né, o mundo exterior, através dos sentidos, né? O livro tinha falando 5 sentidos, eu não sei se isso é algo muito científico, né, que nós temos 5 sentidos, mas pelo menos nós temos visão, audição, tato, paladar, olfato. Tem gente que fala de outros sentidos, né, um sentido de propriocepção, né, sentido que te faz saber a posição do seu corpo, eu acho, independentemente dos outros sentidos. Você pode pensar que você tem um sentido interno também, né, um sentido introspectivo. Você consegue ver quais pensamentos você está tendo, etc. Não importa. Percepção tem a ver com os sentidos, seja lá quanto eles forem, tá? Então é um termo geral para esse modo de adquirir informação através dos sentidos. Então a gente vai tratar aqui de 2 temas gerais sobre a percepção, e assim, na literatura o foco da discussão sobre a percepção geralmente é a visão, né? Isso talvez por nós sermos criaturas muito visuais, né? Então, geralmente os filósofos dão exemplos, etc, com a visão, mas a princípio o mesmo valeria para os outros sentidos, né? Eu acho uma pena isso. Por exemplo, na época, eu não sou formado em filosofia, né? Eu sou formado em comunicação. E na época que eu fazia a faculdade de comunicação, eu estudava música, né? Música popular. E por isso eu acabava lendo muitos textos sobre audição, né? Sobre como funciona a audição. Eu lembro de um texto no livro que eu gostava, que era no cara chamado Jourdain, que era a música e o cérebro. Então acho que talvez devesse ter mais estudos focados na audição, não só na visão, mas assim, os filósofos geralmente focam na visão. Então a gente vai estudar basicamente 2 problemas que são muito tratados sobre a percepção. O primeiro é quais são os objetos da percepção. Quando eu percebo o quê? Por exemplo, em que minha atenção se centra quando eu olho para essa caneca branca, né? Eu estou olhando para essa caneca branca, eu estou vendo o quê? Né? O que minha atenção, ou seja, meu processador central tá se focando, né? A gente pode pensar que a resposta é óbvia, né? A gente está se focando na caneca branca. No entanto, muitos filósofos negam que essa resposta seja correta, né? E exploram razões para tal, né? Alguns filósofos tentam argumentar que quando eu olho para isso, na verdade, quando eu olho para essa caneca branca, o que eu tenho é uma imagem mental da caneca branca e minha atenção se foca nessa imagem mental, né? Então eu tenho um intermediário entre a caneca e minha atenção, que é uma imagem mental dessa caneca, né? Então, para esse filósofo, então, quando o objeto da percepção não é a caneca, mas sim uma imagem mental da caneca, né? Enquanto outros filósofos pensam que não, que o objeto da percepção é a própria caneca no mundo, né? E essa é uma discussão que a gente vai ver depois. E em segundo lugar, a gente vai se debruçar sobre o tópico epistemológico crucial da justificação e sobre a relação entre experiência perceptual, crença perceptual e conhecimento perceptual, né? Sendo crença perceptual aqui, o que a gente está pensando são as crenças cujo conteúdo ele é diretamente puxado, vamos dizer assim, da percepção, né? Então eu olho para uma árvore na minha frente e crio a crença de que tem uma árvore na minha frente. Então essa crença
é uma crença perceptual, no sentido de que ela deriva diretamente da percepção, né? Agora vamos dizer que se nessa árvore as folhas estão caindo, né? No Brasil nem tem isso, mas vamos dizer que eu esteja em Nova York, e nessa árvore as folhas estão caindo, e daí eu infiro que estamos no outono. Essa crença de que estamos no outono já não é mais uma crença perceptual, porque ela já é uma crença advinda de uma inferência a partir de informação perceptual, né? Enquanto a crença de que as folhas estão caindo seria uma crença perceptual, porque ela derivaria diretamente da informação perceptual. O ponto aqui é que se você for um realista indireto, ou seja, você for esse cara que acha que existe um intermediário entre sua atenção e o mundo, né? Então, sua percepção funcionaria a partir de imagens mentais, você gera um problema muito forte, né? Porque aparentemente, então, toda crença ela nunca é perceptual, a não ser as únicas crenças perceptuais seriam crenças sobre o conteúdo dessa imagem. Mas até a crença de que existe um objeto no mundo que corresponde a essa imagem já seria uma crença inferencial, né? Já precisaria de uma inferência da imagem para o objeto do mundo, né? E obviamente isso abre espaço para o ceticismo, né? Abre espaço para o ceticismo, certo? Então a gente vai discutir esses dois pontos aqui. Então, o realismo direto é a visão de senso comum, né? De que as mesas, as molas para papel, ó, esse livro é de Portugal, então os caras falam umas coisas estranhas. Canecas de café, né? Como é que eles chamam a caneca? Chávena de café, né? Então, a ideia do realismo direto, né, é de que essas coisas existem independentemente do sujeito que as percepciona, né? Até aí, acho que a maioria das pessoas concordam, né? Canecas, molas de papel, seja lá o que for isso, e mesas existem independente do sujeito que esteja vendo ou sentando nelas, etc. Né? Essa posição geralmente é chamada de realismo ingênuo, né? Só que os realistas diretos, eles têm uma tese a mais, e essa aqui que é a tese de fato relativa à percepção. Eles afirmam que esses objetos são os objetos que nós percepcionamos diretamente, né? Então, quando eu vejo algo, eu estou vendo a mesa, eu estou vendo a caneca, eu estou vendo aquela coisa que está no mundo, né? Quando eu cheiro algo, quando eu toco algo, quando eu provo, quando eu ouço, eu estou ouvindo coisas que estão no mundo. Há, no entanto, duas versões do realismo direto. A gente pode chamar do realismo direto ingênuo e do realismo direto científico. Eu não gosto muito dessas explicações, mas assim, interessante é que do realismo direto científico é você pensar que o fato de você ser realista direto não implica que você acha que todas as propriedades que você vê de fato estão nas coisas, né? Você pode pensar que algumas propriedades, pelo menos, são frutos do modo como o seu sistema cognitivo, sistema perceptivo se estrutura, né? Mas ainda assim pensar que o objeto direto das coisas que você percepciona são as coisas mesmas, né? Então, os realistas ingênuos, eles afirmam que esses objetos continuam a ter todas as propriedades que normalmente percepcionamos, independentemente da minha percepção, né? Como, por exemplo, a vermelhidão, a maciez e a tepidez. Tepidez eu acho que é dureza. Já os realistas científicos defendem que algumas propriedades que o objeto possui, quando percepcionado, quando visto, por exemplo, dependem do sujeito, algumas propriedades, e que os objetos não percepcionados não devem ser concebidos como tendo essas propriedades, tá? Então, ambos pensam que os objetos existem independentemente do sujeito. Número 2, que quando a gente vê um objeto, a gente está vendo o objeto mesmo, e não simplesmente uma imagem dele, uma imagem, uma impressão, algo desse tipo. A gente está vendo um objeto no mundo e não algo mental.
Mas os realistas científicos pensam que algumas propriedades daquele objeto dependem do meu aparato cognitivo, não estão no objeto, algumas outras estão. Né? Por exemplo, Galileu, um cara lá de 1620 e pouco, né? 1630, 1620, já estava discutindo esse ponto. Ele fala o seguinte: penso que para produzir em nós gostos, cheiros e sons, nada se exige dos corpos exteriores, a não ser tamanho, forma e uma sucessão de movimentos rápidos e lentos. Penso que se excluirmos os ouvidos, as línguas, os narizes, então as formas, os números, os movimentos permaneceriam, mas não os cheiros, os gostos ou os sons, que nada são mais, penso eu, do que nomes quando separados dos seres vivos. Então, aqui no nascimento da física moderna, né, ele está meio que separando dois tipos de propriedades que ele julga ser reais, né, que por coincidência ou não são as propriedades que a física estuda, né, que é movimento, tamanho, né, forma, tamanho, coisas que você consegue exprimir com geometria, né, por exemplo, e movimento, né, que é exatamente a ciência que ele estava propondo, né, que era a cinemática, etc. Já ele acha que coisas como gostos, cheiros, etc., não estão no objeto. Tá? Isso é uma posição, por exemplo, que o Descartes também ele aceita. Ele pensa que Descartes, por exemplo, pensa que a essência dos objetos exteriores é a forma, sua forma no mundo, e que por isso, né, que você aplicar geometria na física, você consegue compreender os objetos no mundo. Né? Por outro lado, essas outras características como cheiro, cor, etc., para Descartes, elas são ilusórias de algum sentido. Né? Então, o realismo científico é muitas vezes considerado nos termos da distinção de Locke. Né? Locke faz uma distinção que é muito famosa em relação a esses tipos de propriedades, que talvez acho que seja interessante para vocês, que é a distinção entre qualidades primárias e secundárias. Tá? Então, as qualidades primárias de um objeto são aquelas cuja existência independe da existência do sujeito. E para Locke, essas qualidades primárias incluiria a forma, o tamanho, a posição, o número, né? Se é um, se é dois, se é só uma coisa, se é duas coisas, o movimento. Peraí, gente, tem alguém falando aqui, deixa eu ver se é alguém da turma. O movimento ou o repouso, a sua solidez, etc. Né? E a ciência depois colocou outras características que seriam primárias, como por exemplo a carga elétrica, spin ou massa. Já qualidades secundárias seriam propriedades que dependem da existência de um sujeito, né? Como por exemplo a cor, o cheiro, a textura, etc. Um ponto aqui que às vezes é colocado para defender que algumas qualidades são de fato primárias e outras são secundárias, é que pelo menos algumas dessas qualidades primárias, como por exemplo a forma, você consegue saber ou ter acesso à forma de um objeto a partir de diferentes sentidos, né? Você consegue ver a forma, você consegue tocando, você consegue saber a forma. Em alguns casos, ouvindo o tipo de eco que o objeto faz, você consegue saber a forma. Né? Então, você tem acesso à forma de um objeto através de sentidos diferentes. Né? Isso seria um indício de que a forma não depende do modo como um dos nossos sentidos funciona, mas seria uma qualidade primária. Enquanto as qualidades secundárias, por exemplo, a cor, você só tem acesso à cor pela visão. Você só tem acesso ao cheiro pela olfato, né? Apesar de que olfato e paladar aí é uma distinção complicada, né? Porque o paladar depende do olfato, né? As pessoas aí que tiveram Covid, por exemplo, que perderam
o olfato para algumas coisas, né, perdem o paladar também, né, porque às vezes você tem, quando você estuda psicologia cognitiva, você estuda assim, os sentidos, né? Geralmente em inglês, né, acho que em português deve ser a mesma coisa, você faz a distinção entre gosto e sabor, né? Parece que gosto seria aquilo que vem realmente do paladar e sabor seria essa sensação final, né? Que inclui até a visão também, inclui o cheiro e inclui o próprio gosto, né? Mas de qualquer forma seriam propriedades secundárias para Locke. E a ideia nessa época seria que a descrição científica do mundo não requer a explicação de qualidades secundárias, né? Então, a física ela não vai explicar como é que funciona, sei lá, o que são gostos, né? Não vai explicar o que sei lá, no NaCl provoca o gosto de salgado, né? Porque essas propriedades elas não devem ser vistas como algo que os objetos possuem em si mesmos, mas antes como algo relativo, né? Na verdade é uma propriedade que ela emerge da relação entre nosso aparato perceptivo e a coisa no mundo, né? De qualquer forma, essa ideia de que a ciência não deve explicar essas coisas, ela é meio antiga, né? Porque hoje em dia você tem na própria psicologia, as partes da psicologia que estuda como é que funciona o nosso aparato cognitivo, que vai procurar explicar, né, exatamente como é o que faz o gosto de salgado e o que na partícula, na molécula de NaCl, né, geralmente a gente vai ter algum tipo de receptor para sal, etc., né, ou então no caso do açúcar, né, do doce, a gente tem receptores para doce na língua, de modo que é possível enganar esses receptores, né, e fazer no laboratório substâncias que não são açúcar, mas que nossos receptores da língua captam como se fossem açúcar, né, são os adoçantes. Então você tem ciência feita sobre isso, né, por exemplo, como fazer adoçante. Vocês têm que fazer uma molécula que não é de açúcar, mas que, dado o modo como os receptores da nossa língua funcionam, esses receptores computem que ali tem açúcar, aquilo é açúcar, né? E eu esqueci exatamente como é que funcionam esses receptores. Só que aí é interessante isso, porque o açúcar, por ser uma molécula complexa, né, ser uma molécula orgânica, ela é uma molécula grande, né? De modo que o receptor ele só pega uma partezinha dessa molécula e aí você consegue enganar esse receptor. No caso do sal, por ser uma molécula pequena, né, NaCl, são 2 átomos só, é mais difícil de você fazer né? Vocês nunca pensaram por que não existe um análogo ao adoçante para sal, né? Por causa disso, porque é muito difícil fazer o modo como o nosso receptor para sal e o modo como o nosso receptor para açúcar funciona é diferente. Pelo fato do açúcar ser uma molécula grande, o receptor ele só pega, vamos dizer assim, a pontinha da molécula. Então você consegue fazer outras moléculas com aquela mesma ponta, mas que não seja açúcar. No resto da molécula é diferente, né? Não tem a caloria, etc, etc. Mas no caso do sal, você não consegue, porque a molécula de sal já é muito pequena e o receptor na nossa língua ele já identifica a molécula inteira de sal. E aí não tem como você fazer algo sintético que nossa língua aceite como sal, né? O que seria bom também, né? Do mesmo modo que o açúcar ele faz mal, engorda, etc. E por isso a gente tem adoçantes, né, que também fazem mal, mas não engordam. O sal também, né? Muitas pessoas precisam tirar sal da dieta, né? Porque tem hipertensão, etc. Só que não existe no mercado um
um equivalente de adoçante para sal, que seria ótimo para essas pessoas, por exemplo, né? Tem pessoas que penam, têm muita dificuldade de comer comida sem sal e precisam por questões de doença. Mas de qualquer modo você vê que essa ciência aí que estuda como é que funciona o nosso aparato cognitivo e tal, os gostos e tal, ela de fato ela precisa estudar tanto como é que funciona o nosso aparato perceptivo, né? Como funciona a língua, por exemplo, ou como funciona o olho. O olho, tem cones, tem bastonetes no fundo do olho, e aí a luz que bate a pupila funciona como uma lente para focar, e aí essa imagem é refletida no fundo do olho de cabeça para baixo e ativa esses tipos de células neuronais que são os cones e bastonetes. Cada um é sensível a uma cor, os bastonetes são sensíveis a formas, eles precisam de menos luz, etc. Você tem uma quantidade tal de cones vermelhos, acho que é vermelho, verde e amarelo, e daí esse é ativado e a mensagem é mandada pelo nervo óptico, aí chega aqui no meio do nervo óptico, elas trocam de lado, né? Tem isso também, né? O nosso olho esquerdo começa a ser processado pelo lado direito e ao contrário, troca de lado, né? Inverte a imagem, passa no cérebro, aí aqui primeiro no V1 reconhece linhas, aí depois no V2 reconhece formas, depois vai reconhecer os objetos, aí passa pelo lobo temporal. Então você tem uma ciência fazendo isso, né? De como é que funciona a nossa percepção de imagem, de gosto, mas perceba que é uma ciência que precisa lidar não só com aspectos dos objetos, né? Da luz, como é que chega a luz, como é que é a onda da luz, como é que nossos receptores captam aquela onda, né? No caso do gosto, né, que eu estava falando, como é que é a molécula de açúcar, como é que são as moléculas de sal, né? Supostamente a gente reconhece 5 gostos, né? E os gostos que a gente sente são mistura desses 5, né? Que é salgado, doce, azedo, amargo, e a galera fala que é umami também, né? Umami seria aquele gosto meio que saliva assim um pouco, né? Gosto que tem muito em comida japonesa. Então é uma ciência que precisa estudar, na verdade, a relação entre você e o objeto, né? Porque essas propriedades seriam desse tipo, seriam propriedades que têm a ver não só com o objeto, né? Então aqui, já fazendo aqui uma correção do que eu acho que a ideia de Locke, ela não é muito boa, porque a ideia de Locke é que qualidades primárias elas são reais e qualidades secundárias elas são meio que não são reais, né? Só que eu penso que não, eu penso que as duas tipos de qualidades são reais, só que a diferença é que as qualidades primárias elas estão nos objetos mesmo, como a forma, o movimento, etc. Apesar de que, né, na física mais atual, né, até o movimento depende do observador, né? Dependendo de que sistema o observador está, se ele está num sistema inercial, se ele está num sistema que está acelerando ou diminuindo a aceleração, vai perceber aquele movimento de maneira diferente. Mas enfim, de qualquer forma, vamos dizer que está nas coisas. Pelo menos a quantidade de momentum, né? Talvez seja uma propriedade das coisas mesmo. E já essas qualidades que Locke chama de secundária, elas são da relação, realmente, elas são da relação entre nosso aparato cognitivo e as coisas, né? Não quer dizer que elas são menos reais por isso. Só que elas dependem dessa relação, né? Então, por exemplo, quando alguém fala de cor, geralmente a gente é ambíguo quando a gente fala de cor, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, a folha é verde, tem uma ambiguidade aí. Em certo sentido, a folha é verde, no sentido de que aquela superfície reflete, né? Você sabe como funciona, né? Algo azul, como essa borracha, quando a luz branca, né, eu tenho uma luz branca aqui, ela bate em algo azul, esse algo, ele absorve, né? Qualquer superfície, ela absorve parte da luz e reflete outra parte. Algo que a gente percebe como azul é algo que absorve a luz, absorve várias frequências de luz e reflete a frequência que nós chamamos que nós percebemos como azul.
né? Então, essa borracha é azul, e isso aqui é uma propriedade dela, no sentido de que ela reflete luz azul. Reflete luz azul, né? Na verdade, ela reflete frequência tal de luz, um número lá qualquer, que é a frequência de luz que nós percebemos como azul, né? Só que a sensação de primeira pessoa de azul, isso é algo que depende do nosso aparato cognitivo. A gente interpreta, nosso aparato cognitivo interpreta essa frequência de luz com essa sensação aqui, que é difícil de explicar, mas é a sensação aqui de ver algo azul, né? Para outra coisa que seja, né, essa minha outra borracha aqui que é rosa, né, ela reflete outra luz, né? Então, de algum sentido, essas duas borrachas são bem parecidas, né? Essa aqui está um pouquinho menor, mas elas são da mesma marca, né? Estão bastante usadas as duas. Então, imagino que elas tenham uma composição parecida, mas realmente tem algo diferente em uma na outra. Tem alguma substância diferente em uma e da outra que faz uma refletir a luz de determinada frequência e a outra refletir a luz de outra frequência, tá? Então, tomar cuidado também quando a gente fala que a cor, né? Às vezes um problema da filosofia é que às vezes a gente tende a ir de um extremo para o outro, né? A gente ou às vezes pensa que tudo é objetivo, está no mundo, ou então não, tudo é subjetivo. Então a cor realmente, assim, a sensação que a gente tem de azul ou de rosa tem a ver com o modo como o nosso aparato cognitivo funciona ou tá estruturado. Beleza. Mas essas coisas não são também arbitrárias, né? Existe uma diferença no mundo que nosso aparato cognitivo está pegando aqui, né? Essa coisa aqui reflete a luz de um tipo e essa coisa aqui reflete a luz de outro tipo. E isso aqui é da coisa, né? O fato dela refletir uma frequência de luz e não outra, tá? E aí, repetindo, a gente interpreta essa diferença com essa sensação subjetiva de cor, né? De azul e de rosa, tá? E obviamente isso evolutivamente é muito importante, né? Na natureza, né? Não sei se eu devia entrar aqui, não sei nem se eu devia entrar nesse ponto, mas uma característica importante do nosso olho que faz a visão do ser humano ser uma visão boa. Nossa visão é uma visão boa. Tem animais com visão melhor que a nossa, né? Mas nossa visão é uma visão boa, entre outras coisas, porque nossa visão é tricotômica, ou seja, a gente consegue perceber 3 cores. Né? Eu acho que é amarelo, verde e vermelho. Depois vocês olham aí no Google, né? Você bota assim, cores, cones da visão humana. A gente consegue perceber 3 cores, enquanto outros animais, como por exemplo cachorros, eles têm uma visão dicotômica. Eles só têm 2 cores. Mas por outro lado, eles têm uma coisa melhor que a gente. Eles têm muito mais bastonete que a gente no olho. Bastonete, como eu disse, são as células que percebem forma. De modo que um cachorro azul, verde e vermelho. Então, eu falei amarelo, não foi? Eu não lembro. Acho que eu falei amarelo, verde e vermelho, mas é azul, verde e vermelho. Então, o cachorro ele não tem um desses cones, mas eles têm muito mais bastonete. De modo que eles conseguem eles precisam de muito menos luz para enxergar do que a gente. Tipo, quando está escuro, né? Porque os cones, essas células que percebem a diferença entre frequências, vamos falar de maneira mais exata, né? Percebe a diferença entre frequências de luz, elas precisam de muita luz para ativar, né? Porque elas não estão simplesmente ativando por presença e ausência de algo, elas precisam, além de perceber a presença, perceber a frequência específica, né? Então elas precisam de muita luz. Já os bastonetes, eles precisam de menos luz, né? Porque a questão ali é só ver se tem presença ou ausência de objeto ali. Então, o cachorro, por ele ter muito bastonete, ele consegue enxergar melhor no escuro do que a gente. Isso também é algo bem fácil de perceber, né? O cachorro ele não se bate no escuro, né? Você apaga a luz e está indo para a cama, às vezes você se bate, sei lá, se bate na parede, mesmo que não seja, não estou falando assim, você sai e dá uma porrada na parede, mas você não sabe direito da parede, fica tateando, né? Até porque o olho demora um pouco para se acostumar com o escuro e tal. Então, assim, tem escolhas evolutivas, né? No caso do cachorro, a escolha certamente foi
do lobo, né, foi ter uma visão noturna melhor para poder caçar de noite. E no nosso caso, o fato da gente ter desenvolvido visão tricotômica tem muito a ver com o fato da gente conseguir identificar frutas. Né? Tem todo um estudo sobre isso, assim, sobre o papel. Engraçado isso, né? O papel das frutas na dieta dos primatas e tal. Então, os primatas desenvolveram essa. Então, o bastão, o cone que eu acho que os cachorros não têm é o vermelho, que pra gente foi importante porque a gente quer saber se a fruta está madura. Então, de longe, a gente olha para uma árvore e vê uma maçã vermelha e a gente consegue identificar aquela maçã e a gente pode comer aquela maçã. Já um cachorro não consegue identificar tão fácil uma maçã no meio de uma árvore verde, né? Porque ele não tem esse bastão. Então, ele interpreta aquela árvore ali mais ou menos tudo da mesma cor. Né? Mais ou menos como um daltônico faz, né? O daltônico, ele tem problema exatamente em um dos cones. E aí não é que, né, tipo assim, não, o daltônico ele troca as cores. Não é que ele troca as cores, não é que ele vê o vermelho como verde, o verde como vermelho. É que ele, por ter uma deficiência em um dos cones, ele até, pelo que eu entendi, ele até vê uma diferença entre verde e vermelho, só que é uma diferença mais sutil, que tem mais a ver com, talvez com algo tá mais acinzentado e menos acinzentado. E aí ele tem dificuldade em distinguir o verde do vermelho, enquanto para quem não tem esse problema, é óbvia a diferença, né? São cores bem diferentes. Então a diferença assim, do verde para o vermelho, para um daltônico seria, sei lá, a diferença de um azul claro para um azul escuro. Tem uma diferença ali, mas não é tão óbvia, né? Então, enfim, eu só queria dizer isso daqui, que por isso que eu não gosto do nome realismo científico. Porque hoje em dia você tem ciências estudando a percepção, estudando etc. Né? Então, para o realista científico, a caneca em si ela não é branca, né? Mas ela tem uma composição física na sua superfície, de modo que essa composição química, no caso, né, reflete um padrão de luz que nossos olhos aqui tá, porque o exemplo dele era uma caneca vermelha, né? Eu botei branco e vermelho, confundi, acabei misturando aqui, que os nossos olhos interpreta como branco, né? Como essa sensação de cor branca, ou vermelho, ou verde, etc. Então, para o realista científico, só algumas das propriedades que percepcionamos continuam a ser possuídas pelos objetos, quando não estão presentes sujeitos perceptuais, sendo essas suas qualidades primárias, né? Então, para o realista científico, o fato da superfície do objeto ser tal que reflete a luz de determinada frequência é uma propriedade do objeto, tá? O fato do objeto ser branco, nesse sentido porque é isso, quando você fala que o objeto é branco, é ambíguo, né? Se você está falando do tipo de luz que ele reflete ou da sensação que ele causa a quem o vê. Então, a sensação que ele causa, essa cor branca, essa experiência subjetiva de branco, isso não seria algo do objeto apenas. Tá? Eu queria chamar atenção para isso. Não é que não é algo do objeto, é em parte algo do objeto, o fato dele ser branco. Mas não é do objeto apenas, porque depende também do modo como a minha percepção funciona. Como eu disse, se eu for para um daltônico, né? Um objeto vermelho não é interpretado da mesma maneira que alguém que não é daltônico, a visão de alguém que não é daltônico interpreta aquele objeto. Então, a experiência subjetiva do daltônico e de alguém que não é daltônico é diferente em relação àquele objeto. Então, de modo que essa experiência subjetiva ela não depende só do objeto. As duas pessoas estão vendo o mesmo objeto, mas elas estão tendo experiências subjetivas diferentes. Então, a experiência subjetiva depende da relação entre você e o objeto, da relação entre seu sistema cognitivo e o objeto. Da mesma forma, animais diferentes vão ter experiências subjetivas diferentes, porque talvez um
tenha mais cones ou tenha cones de cores diferentes. Tem animais que detectam infravermelho, né? Que é uma cor que a gente não vê, né? Ou que detectam ultravioleta. Tem animais que detectam essas cores. São cores que a gente não vê, né? E para a gente é até complicado imaginar como é que é a visão desses animais. A gente sabe que eles têm forma de detectar essas cores, porque a gente consegue testar, né? A gente consegue fazer com que um objeto reflita luz infravermelha, e esses animais respondem a isso, enquanto para a visão humana, a gente não interpreta essas cores. Do mesmo modo para a audição, né? A gente sabe que nossa audição ela tem como é que digo? Um contínuo, né? Um intervalo de frequência que a gente consegue ouvir, e frequências muito altas ou muito baixas a gente não consegue ouvir, né? É conhecimento de todos que cachorros, por exemplo, ouvem frequências mais altas que a nossa, né? Por isso que tem até aquele apito de cachorro, né? É um apito que você sopra para um ser humano que está do lado, como não ouve nada, mas o cachorro ouve, porque ele tem uma audição, né? A questão não é ser melhor, mas é uma audição que capta frequências mais altas, né? Da mesma forma também, com a idade, o ser humano vai perdendo a capacidade de captar frequências mais altas, né? Então, enfim, essas são qualidades que dependem não só dos objetos, né, das propriedades físicas do mundo, mas depende também do nosso aparato cognitivo, né? Aqui tem essa citação do Whitehead, que é um filósofo também do começo do século passado, que ele escreveu um livro importante com Russell e tal, que eu acho a citação bonita, né? Apesar de que eu discordo um pouco nesse sentido que eu estou falando. Ele fala o seguinte: assim, a natureza é acreditada por algo que nos devia ser reservado a nós. A rosa pelo seu cheiro, o roxinol pelo seu canto, o sol pelo seu brilho. Os poetas estão completamente enganados. Deviam dedicar os seus versos a eles próprios e convertê-los em odes de autocongratulação pela excelência da mente humana. A natureza é uma coisa enfadonha, sem cheiro, sem cor, sem som. E aí, claro que eu acho que ele está exagerando, né? Porque, como eu disse, os cheiros, as cores e os sons, o modo como eles são interpretados depende do modo como nossa cognição existe, né? Mas assim, é muito estranho você pensar, você querer achar, por exemplo, será que o universo, antes de ter seres vivos que pudessem ouvir, é muito estranho você pensar, se dizer que não existia som no universo, né? E existe, de certa forma, existia algo ali que a gente pode chamar de som, né? Certamente, vocês sabem que a Lua, né, que é o satélite da Terra, ela é resultado de um cometa que bateu na Terra e parte da Terra quebrou e formou a Lua. Isso deve ter feito maior barulho, né? Ou então quando uma estrela explode, né? Já tinha estrelas explodindo, supernovas, antes de existir vida na Terra, com certeza, e provavelmente antes de existir vida no universo. E é estranho você falar assim, não, mas não existia som, né? Ou não existia cores antes de existir vida. É muito estranho, né? Então eu acho que o Whitehead está exagerando aqui, né? Quando ele fala que a natureza é uma coisa enfadonha, sem som, sem cheiro, sem cor, né? De alguma forma, os sons, os cheiros e as cores estavam lá, né? Eles não eram exatamente essa interpretação específica que eles não podem ser essa interpretação específica que nosso sistema cognitivo dá. Mas as coisas que fazem nosso sistema cognitivo interpretar dessa maneira, como um som, como uma cor,
como um gosto, elas estavam lá certamente, né? Vou pausar aqui que eu vou procurar uma coisa no Google. Atual. Então, algo que parece fazer sentido, né? Então a gente tem que ter cuidado assim, de não cair nesses extremos. Número um, de achar, não, o som é algo subjetivo, se as pessoas desaparecessem, as pessoas não existem cores, não existem sons, né? Isso é falso, porque existem, independentemente das pessoas, os objetos do mundo continuam refletindo luz de determinada frequência. E faz sentido chamar isso de cor. Só que, por outro lado, nosso sistema cognitivo dá uma interpretação específica a essa entidade física, que é a interpretação da sensação de cor, como azul, como rosa, né? Então, acho que tem que tentar não cair em nenhum dos dois extremos, né? De achar que uma cor é algo objetivo, no sentido de que realmente essa cor, essa sensação de azul, de rosa, é algo que está na borracha, mas por outro lado também não é algo totalmente subjetivo, né? No sentido de que tem algo objetivo aqui, tem algo da borracha que a gente está interpretando dessa maneira, não é algo que a gente está criando da nossa mente também. Tá? Então a característica-chave do realismo direto, tanto na sua versão ingênua quanto científica, é que temos uma percepção direta dos objetos, independentemente cuja existência é independente daquele que percepciona, né? Objetos esses que estão no mundo afora. Tá? Então tem um objeto lá fora, a existência dele independe da gente, e a gente está vendo eles, né? Sendo que o realista científico ele tenta fazer um meio termo aí, fala assim, tudo bem, a gente enxerga os objetos, mas nem todas as propriedades que a gente percebe, elas estão, pelo menos totalmente, nos objetos, né? Tem que prestar atenção também no modo como o nosso aparato cognitivo, aparato perceptivo funciona, tá? Já os realistas indiretos, né, eles aceitam que, né, por isso que os dois são realistas, né, eles aceitam que a caneca de café, que essa caneca existe independente de mim. Se eu morrer, se acabar a vida na Terra amanhã, né, todo mundo desaparecer, todos os seres vivos, e essa caneca estiver aqui em cima da mesa, ela vai continuar em cima da mesa. Né, até com o tempo a mesa se desgastar, quebrar, ela vai quebrar, etc. Mas a existência dela não depende de mim ou de nenhum ser vivo. Então todo mundo acredita, concorda com isso. Né? Só que os realistas diretos, eles pensam que eu não tenho a percepção direta da caneca. Eles afirmam que a percepção envolve a criação de imagens mentais, e essas imagens elas mediam a relação perceptiva com o objeto. Tá? Então a ideia é que ao essa luz entrar no meu olho e estimular, né, meus cônes e bastonetes, e isso mandar uma sinal para o cérebro de alguma forma constrói uma imagem, né, e o objeto da minha percepção é essa imagem mental que é construída pelo cérebro e não as coisas no mundo. Então essa imagem seria, né, o que muitas vezes esses filósofos chamam de dados do sentido. Né? Então, não, na verdade, os dados do sentido são os dados brutos. Né? Então, a partir dos dados do sentido, o cérebro cria uma imagem, uma representação das coisas no mundo, e é essa representação que eu tenho acesso. Eu não tenho acesso à coisa do mundo. Né? Certo? Então, quando olhamos para um objeto, não é esse objeto que vemos diretamente, mas sim um intermediário perceptual. Esses intermediários recebem diferentes nomes na filosofia, né? Dados dos sentidos, sensa, né? De sentido de sensação, porque sensa é tipo plural de sense, não, sense é o plural de sensa. Ideias, né? Na filosofia moderna, esse era muito comum, a gente percebe as ideias que estão na nossa mente, etc. Sensibilia, percepto, aparências, né? Então o modo como o mundo aparece para nós, né?
fenômeno, né, no caso de Kant, apesar de que fenômeno já é um conceito mais complicado. Os dados do sentido, né? Então, o O'Brien escolheu usar esse termo aí para falar dessas imagens mentais. São objetos mentais que manifestam algumas das propriedades que tomamos como pertencentes aos objetos do mundo e são normalmente considerados como tendo 2 e não 3 dimensões. Então é como se a gente criasse uma representação bidimensional dos objetos do mundo, tá? A partir da informação que a gente capta pelos nossos sentidos, né? Então, para um realista indireto, a caneca de café causa a presença de um dado dos sentidos bidimensional vermelho, né? Essa caneca vermelha na minha mente. E é esse objeto que eu percepciono diretamente. A caneca de café só é percepcionada por mim indiretamente, isso é, eu só a percepciono porque eu estou ciente do dado do sentido que ela causou na minha mente, certo? E o modo como os realistas indiretos argumentam em favor dessa tese é a partir do que ficou chamado de argumento da ilusão, né, que é um argumento muito influente para o realismo direto. Então a ideia é que a gente tem uma ilusão, né, quando a gente tem uma sensação interna que é diferente de como as coisas são, né? Então, lembra aquela ilusão que eu mostrei para vocês das linhas que pareciam tortas, né, mas elas são de fato paralelas, né? E eu meio que comprovei isso pegando a régua e colocando nas linhas e vendo que elas são paralelas uma com a outra. Então isso é uma ilusão, né? Porque a sensação que aquela imagem causa em mim é a sensação de que as linhas não são paralelas enquanto elas são, né? Então tudo bem, todo mundo tem que aceitar que existem ilusões, né? O realista direto, o realista indireto, eles têm que aceitar isso, porque existem ilusões. Às vezes a gente né, por exemplo, se eu pegar esse objeto aqui que é branco e colocar esse objeto numa sala toda vermelha com uma luz vermelha em cima dele e colocar alguém lá, a pessoa vai tomar esse objeto como vermelho, né? Porque ele vai refletir luz vermelha e seu olho vai captar ele como vermelho, né? Tudo bem, alguém pode falar, olha só, não, tem uma luz vermelha ali incidindo naquele objeto e ele não é o vermelho, na verdade ele é branco. E aí você vai até falar, tá, então você vai cancelar aquela sua crença de que o objeto era vermelho, mas você vai continuar vendo ele como vermelho. Você não consegue deixar de ver, você não consegue ver ele como branco porque você sabe que ele é branco, né? Você vai continuar vendo ele como vermelho, só que você vai meio que, é como se você colocasse um asterisco naquela percepção, né? Falar tudo, essa percepção aqui está errada porque o objeto é branco, mas você continua vendo como vermelho. Então todo mundo tem que aceitar que realmente existem ilusões, né? Tanto o realista direto como o realista indireto. A questão aqui do realista direto é que ele está falando o seguinte, olha, eu consigo explicar melhor a existência de ilusões. O realista direto tem mais dificuldade, né? Porque já que o realista direto, ainda mais um ingênuo, ele está vendo, ele defende que o que você está vendo é o objeto, então como é que ele vai explicar que você está vendo aquilo vermelho quando ele não é vermelho, né? O realista indireto, ele consegue explicar melhor, ele fala o seguinte, olha, o objeto é branco, né? No sentido de que ele ele reflete todas as frequências de luz, mas pelo fato de ter uma luz incidindo no objeto, meu sistema perceptivo está interpretando aquele objeto como vermelho, ou seja, eu estou formando uma imagem mental em que aquele objeto é vermelho. E é essa imagem mental que eu estou vendo. E na imagem mental o objeto realmente é vermelho. Então, isso é que explica a ilusão. O fato da minha imagem mental não representar bem o mundo. Então, o realista indireto, ele parece explicar bem esse caso aqui de ilusão.
né? E essa questão do realismo direto e indireto, ela se coloca não só para percepção, tá? Mas para memória também. Minha dissertação de mestrado foi sobre falsas memórias, ou seja, erros de memória que são os equivalentes à ilusão perceptiva para a memória, né? E da mesma forma, a mesma questão se coloca aí o realista indireto, que pensa que ter uma memória, ter uma imagem, ter uma representação de um evento passado, né? E perceba, isso aqui é bem interessante, perceba como para a memória o realismo indireto ele parece muito mais intuitivo, né, do que para a percepção. A gente realmente pensa que lembrar é guardar uma representação de um objeto, de um evento passado, né? Então, para a memória, o realismo indireto ele parece ser ainda mais forte, né? Mais intuitivamente correto do que para a percepção. Para a percepção, às vezes é estranho você pensar que você não está vendo as coisas diretamente, mas que você está vendo algum tipo de imagem mental formada das coisas, né? Mas no caso da memória isso parece ser mais óbvio, né? Até porque como é que você pode estar lembrando diretamente de algo se esse algo está no passado, né? Às vezes, sei lá, você lembra de seu pai que morreu, como é que você está lembrando do seu pai diretamente se ele já morreu, né? Faz mais sentido você estar recuperando uma representação visual, uma imagem do seu pai, né? Então o realismo direto para a memória ele parece mais intuitivo, parece apelar mais, né? E especialmente dado a possibilidade de você cometer erros na memória, né? Então na minha dissertação tinha exatamente essa questão de como o realismo direto ele a princípio explica melhor os erros da memória, né? Só que o realismo direto, a gente vai ver depois, ele tem um problema oposto, ele tem um problema de explicar bem os acertos, né? Porque se minha percepção, por exemplo, o que eu percebo diretamente é um objeto interno meu, então para eu fazer a ponte de que aquelas propriedades do objeto interno são propriedades do objeto externo, eu preciso fazer um tipo de inferência, né? Só que qualquer inferência dessa que eu for fazer, ela está comprometida, por exemplo, pelas hipóteses céticas, né? Então, como é que eu posso concluir que o objeto externo é vermelho se pode ser que eu seja um cérebro numa cuba, né? Então, isso colocaria em questão todas as nossas crenças sobre objetos externos, né? Então, o realismo direto ele é menos vulnerável ao ceticismo, por um lado, mas ele tem mais dificuldade em explicar o erro, explicar as ilusões, né? Enquanto o realismo direto ele tem um problema oposto, né? Então, nesse artigo aí, eu estudo como é que essas teorias reagem a um tipo de erro de memória que chama erro de conjunção, que é o seguinte: às vezes isso tem testes de laboratório. Você lembra na fase geralmente trabalhos de memória, experimentos de memória tem duas fases, né? Tem uma fase de estudo em que o pesquisador te mostra algumas imagens ou enfim te dá alguma informação, e uma fase que chama de fase de aprendizado, e uma segunda fase que é a fase de teste mesmo, que aí ele vai ver se você se lembra, etc. E aí nesse fenômeno aí que chama erro de conjunção, na fase de estudo, né, um experimento mais famoso, você estuda tipo algumas faces com algumas características. Uma tem um cabelo longo, outra tem um cabelo curto, uma tem boca grande, boca pequena, nariz, sei lá, redondo, nariz pontudo, olhos caídos, olhos não caídos, né? E a partir de poucas características, os pesquisadores formavam faces, né, diferentes, né? Acho que tinha 64 possibilidades de face. E aí a pessoa
estudava alguma dessas faces, na outra parte do estudo, via se ela lembrava. Só que acontecia o seguinte: às vezes, na fase de lembrar, o pesquisador mostrava faces que a pessoa não viu, tá? Ela não viu aquela face, mas aquela face era formada de características que a pessoa viu em outras faces. Então, uma face que tinha um olho que a pessoa viu na fase de estudo, a boca que a pessoa viu, ou seja, todas as características daquela face a pessoa viu na fase de estudos, mas ela não viu aquela face específica na fase de estudos. E muita gente comete o erro de lembrar que viu aquela face, né? Numa porcentagem alta, eu lembro, acho que era 37%, só olhando no artigo aí para ver, né? Então, o realismo direto, ele parece explicar melhor esse erro, no sentido de que é como se eu tivesse formado uma imagem mental, tivesse formado outra imagem mental e por algum motivo, por exemplo, minha imaginação misturou essas duas imagens mentais, tá? No caso do realismo direto, é mais complicado, né? E aí eu tentei nesse artigo estudar esse caso, né, com uma teoria um pouco mais formal sobre como seria o conteúdo da lembrança para um realista direto e para um realista indireto e ver como é que funcionaria para esse caso específico, tá? Então é um tema bastante importante, mas o ponto aqui é esse: o realismo direto, ele parece explicar melhor o cachorro saiu do quarto, que acordou, veio pro meu lado para fazer xixi. Ele acha que aqui é o lugar para fazer xixi. O negócio saiu correndo. Então, o realismo direto, ele consegue explicar melhor esses casos de erro, tá? Isso é um fato, porque pelo fato de você ter um intermediário, o erro vai acontecer exatamente nesse intermediário, né? Então, o ponto deles é o seguinte: olha, os casos de ilusão parecem mostrar que, nesses casos, pelo menos, o que a gente percebe é uma representação e não a coisa mesma, né? Só que, do ponto de vista de primeira pessoa, os casos de percepção verídica, eles são, do ponto de vista da primeira pessoa, indistinguíveis dos casos de ilusão, né? Lembra quando a gente falou, o cérebro numa cuba, né? Então, o cérebro numa cuba, ele está tendo alucinação o tempo todo, porque ele está vendo coisas que não estão lá, né? E do ponto de vista da primeira pessoa, essa experiência de primeira pessoa do cérebro numa cuba, ela é indistinguível da experiência minha, por exemplo, né? Que eu estou vendo coisas, supostamente, né? Supondo que eu não sou um cérebro numa cuba. Só que o ponto do realista indireto é o seguinte: olha, se em um caso você está vendo uma imagem e esses dois casos eles são indistinguíveis do ponto de vista da primeira pessoa, a explicação mais parcimoniosa é que no caso da percepção verídica, você também está vendo uma imagem, né? A ideia seria que deve haver, portanto, algo em comum entre esses dois casos, entre o caso verídico e o caso não verídico, né? O realista indireto, então, defende que a gente deve tirar o que é o denominador comum entre esses dois casos, que para eles é a presença de dados do sentido, né? O que quer dizer, conclusão do argumento, que também são dados dos sentidos que nós percepcionamos nos casos de percepção verídica, tá? Então, eu vou fazer esse último slide aqui e parar, porque a gente vai entrar em outro ponto. Então, Locke sustentou essa teoria indireta, da seguinte maneira: a mente nada percepciona a não ser suas próprias ideias, né? Sendo que as ideias seriam os elementos mentais análogos aos dados sentidos. E Hume também, né? Então, na modernidade, essa posição, né? Então, a gente já viu algumas coisas que eram bastante comuns na modernidade, né? Fundacionismo, internismo e também realismo indireto.
maioria dos filósofos modernos são realistas indiretos, com algumas exceções, né? Thomas Hobbes é uma exceção, é um cara que desde aquela época estava defendendo o realismo direto, que hoje em dia é a posição mais comum, né? Então o Hobbes é um cara que ele está criticando o Hume o tempo todo nesse ponto aí do realismo direto. Thomas Hobbes. Kant é questionável, né? Tem uma interpretação que Kant é um tipo de realista indireto, mas como eu te falei, quando diz respeito a Kant, as coisas são sempre muito mais complicadas, né? Hume, nas investigações, também aceitou esse tipo de abordagem. A mais superficial filosofia ensina-nos que nada se pode apresentar à mente que não seja imagem ou percepção. Percepção ou impressão, que ele chama essa imagem que você cria diretamente primeiro, e o que ele chama de imagem é uma cópia da impressão. E essa teoria continua a ter uma ilustre linhagem, né? Bertrand Russell, Ayer, né, que era um filósofo descendente lá do positivismo lógico, Frank Jackson, etc. Então, essa é uma posição bastante forte, né, tanto na filosofia da percepção quanto na filosofia da memória, né? Como vocês podem ver lá no artigo que eu escrevi sobre o assunto, né? Esse artigo aqui tem uma versão melhor dele que saiu na revista portuguesa, só que está em inglês, né? Mas vamos deixar para lá. Então eu vou parar por aqui, tá? E a gente se vê na semana que vem, tá bom? Dê uma lida no artigo lá do Eros Carvalho, que a gente vai falar dele.